Quem aí não se deparou já com um aluno fazendo a seguinte pergunta: professor, o que é melhor? Fazer avaliação física com esse aparelhinho que você usa, o aparelho para fazer dobras cutâneas, né? Ou o aparelho de bioimpedância? É uma dúvida bem impactante ou até mesmo que rotineira de vários alunos e que chega para vários professores. Eu sou o Dodô e eu vou estar ajudando você a entender hoje a diferença entre a avaliação física por dobras cutâneas e a avaliação física com aquela balança, né, de bioimpedância. Tudo que você precisa saber, e no final do vídeo eu te trago um script de como você vai falar para o seu aluno para que você gere um impacto nele e para que faça ele se aproximar de você e principalmente entender que você entende desse assunto e que você é um perito em avaliação física. Mas antes de continuar o vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal e deixa o like, tá? É muito importante isso para mim. Talvez para você isso não seja tão importante, mas você deixar o like faz com que o meu vídeo seja entregue para mais pessoas aqui no YouTube, que eu cresça no YouTube, que você aprenda e que você tenha cada vez mais conteúdo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para fazer parte desses professores que estão hoje aprendendo comigo e evoluindo o seu nível de atendimento. Mas vamos lá ao que interessa, né? Quando a gente fala de avaliação física, a gente sempre pensa e entende que a avaliação física são parâmetros, estimativas, tá? Parâmetros que geram uma estimativa do percentual de gordura, da quantidade de massa muscular que aquele aluno, né, aquele cliente, ele tem. Então, sempre, basicamente, você precisa entender e passar isso para o seu aluno, que é uma estimativa. A avaliação física nunca por si só vai ser algo extremamente preciso, mas é uma estimativa e é o que a gente tem de mais perto de entender o quanto de gordura, o quanto de massa muscular aquele seu aluno tem para você acompanhar e fazer esse processo de acompanhamento durante o processo evolutivo deles em relação aos treinos que você monta. Então a gente tem hoje numa discussão, eu e você, a diferença entre a avaliação por dobras cutâneas e a bioimpedância. Basicamente, como que funciona, né, a avaliação por dobra cutânea? É você fazer a pinça e tentar separar a gordura do músculo. Você entra com o adipômetro, você vai ter ali um número que você vai jogar para um aplicativo, ou você, se for de um tempo mais antigo, faz um cálculo à mão, e olha que eu cheguei a fazer esse cálculo à mão na faculdade, então não é nem um pouco fácil, hoje é tudo muito mais fácil, né? Então você coloca os dados ali no aplicativo, ele vai gerar a quantidade de gordura que aquele aluno, que aquele cliente, ele tem. Então, dobra cutânea, basicamente é isso, é você tirar, fazer algo manual, tentar separar a gordura do músculo, pegar esses dados, jogar para o aplicativo e ter o resultado. Quando você tem avaliação de bioimpedância, é quando geralmente o tradicional é o cliente subir em cima de uma balança, tá? Essa balança tradicional, só que ela tem geralmente algumas garrinhas ou alguma coisa que o aluno precisa segurar. E aí nesse processo é passado pelo corpo humano uma corrente elétrica, mas é uma corrente elétrica tão mínima que você não chega nem a sentir. Mas essa corrente elétrica, ela é basicamente passar pelo corpo humano, tanto pela gordura quanto pela massa muscular, e dependendo do quanto de água tem no músculo e o quanto de água tem na gordura, essa corrente elétrica ela passa muito mais fácil pelo músculo e muito mais difícil pela gordura. Então esse processo de resistência geram dados que lá na balança de bioimpedância vai gerar um cálculo que vai dar uma estimativa. Então basicamente é uma corrente elétrica passando pelos músculos, pela gordura, dependendo ali da resistência, da quantidade de água que tem no músculo, na gordura, gera um resultado. Então é assim que funciona. Obviamente que você que está assistindo esse vídeo, você não vai dar essa explicação para o seu aluno, porque ela é muito complexa, mas é importante para o aluno, né? Mas é importante que você entenda para que você tenha conhecimento técnico para usar o script que eu vou te passar no final do vídeo. Então entenda que essas são as principais diferenças entre a avaliação de dobras cutâneas para avaliação de bioimpedância. E aí, quando você entende como funciona uma, como funciona a outra, você precisa entender também quais são os pós e contras de usar um tipo de avaliação e de usar o outro tipo de avaliação física. Quando a gente fala nessas diferenças, há mais ou menos 8 anos atrás, eu estava conversando com um colega, e eu sei que faz 8 anos atrás, porque eu não tinha me mudado para Florianópolis ainda. Eu conversei com um colega da área da saúde, nutricionista, e ele falou bem assim para mim, ó, Dodô, eu vou colocar uma bioimpedância aqui na clínica, mas não é porque eu quero.
mas porque eu já perdi clientes que ligavam para a clínica perguntando: você tem balança de bioimpedância? E ele falava que não, o cliente não fechava. Porque por se tornar muito modinha, muita gente começou a fazer. E se muitas pessoas fazem, aquilo é taxado como bom, na maioria das vezes, tá? Não é sempre, mas na maioria das vezes, porque todo mundo faz. Mas no momento que a gente foi entendendo um pouco mais sobre isso, a grande maioria das pessoas foram se frustrando com a bioimpedância, principalmente por fazerem a avaliação e dar com um percentual de gordura muito alto, e eu vou explicar por que isso acontece, isso inclusive é um dos contras da avaliação de bioimpedância. Hoje começou a cair um pouco por terra o uso dela e se tornou muito questionável sobre será que realmente eu devo fazer a bioimpedância? E aí que eu digo que quando entra o trabalho da dobra cutânea, um trabalho manual, onde o respectivo profissional precisa fazer o uso manual e usar a sua técnica, diferencia e muito o atendimento desse respectivo profissional. E ele tem uma forma de se posicionar, gerar um posicionamento que um nível de autoridade acaba sendo aumentado, porque ele faz algo manual que exige uma técnica. Então, quando a gente fala em bioimpedância, dobras cutâneas, outra diferença importantíssima, além das questões técnicas, é que a dobra cutânea, ela necessita que você tenha uma técnica para fazer. Ah, Dudu, mas muita gente faz avaliação e não tem tanta técnica, é péssimo. Pois é, ele é péssimo, tanto é que você talvez esteja pensando isso. Mas se você é um exímio avaliador físico, pode ter certeza que você tem ali uma baita ferramenta para melhorar o nível do seu posicionamento e autoridade perante o seu cliente, porque exige técnica, é o manual, o profissional precisa saber para executar, diferente de uma bioimpedância. Claro que de uma bioimpedância você tem que entender mais ou menos como posicionar o aluno, mas são variáveis tão pequenas e simples de se aprender, diferente de um avaliador físico, que ele precisa, além de conhecer a questão técnica de fazer a perimetria, tirar as dobras cutâneas, ele precisa ter muita prática, precisa fazer, porque tem questão de pegada, tem questão de saber o time certinho de pegar ali a gordura e entrar com a pinça. E quando eu falo isso, eu não quero assustar vocês, tá? Mas eu quero que vocês entendam que precisa de prática. Se você hoje não faz avaliação física, você vai ficar melhor quando você fizer 100 práticas, 1000 práticas, você vai se tornar um exímio, tá? Então é a prática. Tenha a competência técnica muito bem apurada, aprenda a fazer avaliação física na parte teórica, mas a prática vai te dar muita garantia de você melhorar, tá? E se tornar um exímio avaliador físico. Então, Dudu, quais são as diferenças, né, entre as dobras cutâneas, qual que são os pós e os contras? Quando a gente fala em dobra cutânea, o pró, né, de você fazer a dobras cutâneas é que o aparelho ele é pequeno, o adipômetro ele é pequeno, então você consegue carregar na mochila. Um aplicativo você usa no celular, então ele é muito fácil quando a gente fala em levar esse atendimento para o cliente. Ah, Dudu, mas eu preciso levar uma balança para ter o peso dele. Ok, mas se você não tiver o peso dele, você pode pedir para ele se pesar e ele passar essa avaliação para você. Ou você usar a balança da academia e depois você traz esse dado para quando você for fazer a avaliação física dele completa. Então, ela é prática de se fazer, ela não é algo muito complexo. E aí você pode se questionar, mas isso também tem na balança de bioimpedância. Na balança de bioimpedância tem um porém, tá? O aparelho, ele conta muito. Se ele é um aparelho simples, barato, aqueles que você compra em qualquer lugar, que é a balança de bioimpedância, ele é mais suscetível a erro. Então, um aparelho bom de bioimpedância, que vai dar menos erros, vai ser um aparelho mais caro. Então, sim, se torna muito mais prático e fácil, tá? Fácil que eu digo no transporte, tá? Porque tem a questão manual ali, técnica que se torna realmente um pouco mais difícil. Não se torna mais difícil que a bioimpedância. Mas ele é prático, você carrega para qualquer lugar. Qual que seria o contra, então, de fazer uma avaliação física por dobras cutâneas? Sem sombra de dúvida, eu posso afirmar para vocês que é novamente a técnica. Hoje o contra, né, de se fazer uma avaliação física por dobra cutânea é realmente a não dominância dessa técnica da avaliação física. Então, não saber fazer avaliação física hoje seria o maior contra. Mas, se a gente encarar dessa forma, a gente vai estar tendo, na minha visão, um olhar muito pessimista. Porque não é um contra, é o que você não sabe, mas é o que você vai aprender e é o que vai melhorar o nível da tua autoridade de posicionamento. Então, é um contra, eu trouxe como contra, mas
na minha cabeça eu não encaro. Acho que é algo que dá para se aprender, algo que dá para se tornar cada vez melhor. Então, é um contra, mas eu não aceitaria como contra, tá? Porque é algo que nós, como todo bom profissional, dá para ir atrás de conhecimento e aprender a fazer uma avaliação física, né? Inclusive, eu tenho um aplicativo de avaliação física que provavelmente muitos dos que estão assistindo esse vídeo, eles já vieram já da compra desse aplicativo de avaliação física, e lá eu distribuo um mini curso de como fazer essa avaliação física na prática. Então a pessoa aprende de forma rápida, prática, tá? Bem prático que eu mostro, assim, simples, é um mini curso para você já aprender e já começar a fazer. Então eu demonstro isso. Então, se você não tem o mini curso, vai lá no meu Instagram e adquira já o aplicativo de avaliação física, tá bom? E qual que seria então o pró de se fazer uma avaliação de bioimpedância? Basicamente você tem muitos dados, tá? Você recebe muitos dados através de um movimento muito rápido, que é pedir pro seu aluno subir na balança, segurar ali o negocinho, dependendo, tem vários aparelhos, né? Tem vários, tem uns que nem sobem em balança, tá? Você só segura. Então tem vários aparelhos e aí você tem ali vários números de uma forma muito rápida, tá? Assim como o adipômetro é prático para carregar, mas não tão prático para se fazer, a bioimpedância é prático para levar e prático para se fazer. Você não precisa de técnica, você precisa aprender como segurar certinho. Você tem ali os dados. Obviamente, quanto mais barato o aparelho, mais longe da fidedignidade ele é. Quanto melhor o aparelho, mais fidedigno ele é. E qual que é o principal contra? E entra juntamente com o que eu vejo hoje as pessoas reclamando quando fazem bioimpedância. Dodô, meu percentual de gordura, ele deu 30%, deu 40%. E aí você visualiza o cliente e o cliente é um cara magro, tá? Tem um pouco de gordura ali abdominal, mas não 40%. Por que deu tão errado esse cálculo? Por que isso aconteceu, né? Por que deu essa estimativa de percentual de gordura muito elevada? Basicamente, aquilo que eu falei no início do vídeo. Por passar essa corrente elétrica no corpo e se basear pela quantidade de água que eu tenho no músculo e na gordura e esse processo de resistência, esse tempo de resistência, muitas vezes um cliente desidratado vai ter um percentual de gordura muito elevado. Então, hoje, eu atendendo inúmeras pessoas de atendimento, já nesses bons anos que eu atendo como personal trainer, eu sei que muito ser humaninho não bebe água, muito ser humano as pessoas são desidratadas. Poucas são as parcelas das pessoas que são bem hidratadas, que têm o hábito de beber água, e aí isso reflete diretamente na estimativa do percentual de gordura. Obviamente que nós, como profissionais de educação física, a gente está ali sempre instigando as pessoas para beberem água, mas a gente sabe que na máxima não é sempre isso que acontece no dia a dia. Entender que o quanto de hidratação você tem, né, estar hidratado vai impactar diretamente na avaliação física de bioimpedância, é importante ressaltar isso para o aluno, tá? E a gente não fala só de hidratação, imagina que o indivíduo ele foi e ingeriu muito sal, por exemplo, em alguma refeição que ele fez antes da avaliação física, até 3 dias antes da avaliação física. A gente sabe que 3 moléculas de sal carregam uma molécula de água. Então, quanto mais sal eu tenho no corpo, mais retido eu fico, mais água comporta dentro do meu músculo, dentro da gordura, e isso acaba afetando também a avaliação física. Então, são vários parâmetros que podem influenciar de forma negativa a estimativa do percentual de gordura. E aí, você sabendo disso, você pode se perguntar, então, Dodô, qual que eu uso, tá? Eu gostaria muito que vocês levassem consigo um pensamento muito claro, tá? A gente não deve bater em um ou em outro. A gente não deve bater em um ou em outro. Até porque depende muito da oferta que o seu cliente tem a dispor, se você consegue realmente atender com a frequência que o seu aluno queira que você faça avaliação física nele, como que é a sua rotina de trabalho. Basicamente dá para você usar as duas avaliações, mas tem um adendo aqui, tá? Tem um adendo muito importante, você pode usar uma ou outra avaliação. Nunca, em hipótese alguma, eu vou dar meu parecer qual que eu prefiro, tá? Eu só quero deixar bem esclarecido aqui esse conceito que eu quero trazer para vocês. Nunca, jamais use uma avaliação física por bioimpedância e compare com a avaliação física de dobra cutânea, porque sempre vai dar muita diferença. Então, se o seu cliente fez a avaliação de bioimpedância, ele vai só comparar somente com as próximas reavaliações de bioimpedância. Se ele fez a de dobra cutânea, ele vai comparar somente as de dobras cutâneas, porque são cálculos diferentes, então essas comparações elas precisam ser feitas com elas mesmas, e nunca uma dobra cutânea com uma bioimpedância, jamais, porque aí vai dar muita diferença,
você vai estar passando algo para o aluno que não é verdadeiro. Lembrando que tanto uma quanto outra são estimativas, só que são estimativas geradas a partir de cálculos diferentes. Então você precisa ter bastante isso em mente. E se você perguntar para mim, Dodô, qual que você prefere usar? Qual que você usa com seus clientes? Eu sempre trago a avaliação por dobras cutâneas. E por quê? Porque eu não fico dependente do quão hidratado o meu aluno está. Então, é um trabalho que eu não fico dependendo do quanto de água ele bebeu durante o dia, os 2, 3 dias antes. Eu dependo basicamente da minha técnica de avaliação física. E tem um porém muito grande quando a gente fala em dobras cutâneas, que é o quanto isso aproxima você do aluno. Você pega uma balança de bioimpedância, você coloca o aluno ali 3, 5 minutos, você conversa com ele, ok? Mas você ter um momento com o seu cliente, onde você vai ficar uns 20, 25 minutos fazendo uma avaliação física, trocando com ele ali informações muito importantes, trazendo mais conhecimento técnico seu para ele, mostrando o quanto você é exímio na sua respectiva profissão, você engrandece, tá, o seu trabalho. Faz com que o seu cliente te olhe com um olhar muito de esse cara é um exímio profissional. Então eu vejo hoje como grande vantagem para a minha avaliação física através de dobras cutâneas, principalmente por essa aproximação que eu tenho com o cliente e essa questão de você não ficar dependente da hidratação, tá, do quanto seu aluno bebe de água. Então use dobras cutâneas, mas não xingue, não fale mal da bioimpedância. Diga que, eu esqueci o script, como que você vai falar para o seu aluno quando o seu aluno, né, chegar para você? Professor, qual que eu devo fazer? Basicamente, você vai dizer assim para ele, com essas palavras, tá? Vou criar um nome aqui, deixa eu ver. Vanessa. Vanessa, eu prefiro, sem bater na outra avaliação física de bioimpedância, como eu falei para vocês, tá? Vanessa, eu prefiro que você faça por dobras cutâneas, porque ela é muito menos, a chance de a gente ter erros, ela é muito menor do que de uma bioimpedância. Como a bioimpedância passa diretamente pelo quanto de água que você bebeu, é um número que muitas vezes pode dar erro. E a gente já viu, e eu não estou falando mal aqui, tá, galera? Presta atenção, olha só como está sendo a minha abordagem. Eu já peguei muitos alunos que saíram de uma avaliação física de bioimpedância com um número de percentual de gordura muito elevado. Então, eu prefiro que você faça dobras cutâneas comigo. Eu dependo da minha técnica. Então, os erros, eles vão ser muito menores. A gente vai estar muito mais perto de um trabalho fidedigno. Mas, se você não tiver como fazer as dobras cutâneas, a gente vai para a bioimpedância. Mas eu gostaria muito de atender você, realmente fazer essa avaliação física por dobras cutâneas para que a gente seja o mais preciso possível nessa avaliação física. Chave de ouro, você fechou, você deu um script ali sensacional sobre por que essa pessoa deve fazer dobras cutâneas e ela fica agarrada em você, porque você é a pessoa que faz a avaliação física nela. Porque ela precisa que você faça as reavaliações, não outro profissional, para fazer com que haja uma comparação. Então você entende que numa questão de olhar um negócio como um todo, a avaliação física por dobra cutânea se torna extremamente efetiva quando a gente fala em retenção de aluno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você aplique essas avaliações físicas por dobras cutâneas e se você gostou, não esquece de deixar um like e não esqueça, se inscreva no canal e fique aguardando porque toda semana sai vídeo para a gente elevar o nível do atendimento de todos os profissionais de educação física do Brasil. Um grande abraço para vocês e até logo!